Essa história aconteceu no verão passado e começou há praticamente um ano. Eu sou um cara que passa muito tempo na frente do computador, provavelmente até demais. Meu quarto na casa dos meus pais tem uma janela que dá para a estrada em frente. Meu computador fica posicionado ao lado dessa janela. Então, quando estou sentado, ela fica à minha direita. Isso significa que qualquer pessoa que passe pela rua pode me ver no computador. Muitas vezes acabo olhando pela janela sempre que vejo alguém se movendo no canto dos meus olhos, sem dar muita importância. Tudo começou quando notei uma mulher, aparentando ter entre 20 e poucos anos e 30 e poucos anos, andando pela rua com bastante frequência, entre 5 e 10 vezes por dia. No início, não achei estranho. Imaginei que ela provavelmente morava nas proximidades, o que mais tarde descobri ser verdade. Porém, essa mulher tinha algo perturbador em sua aparência. Ela parecia não tomar banho há bastante tempo e mantinha um sorriso estranho e forçado no rosto, como se estivesse preso ali. No começo não dei muita atenção, até perceber que ela tentava fazer contato visual comigo sempre que passava. Como ela passava tantas vezes, era inevitável que de vez em quando eu acabasse olhando para ela. Toda vez que nossos olhares se encontravam, ela começava a rir incontrolavelmente. Isso durou 1 ou 2 semanas. Para ser sincero, eu apenas achei que ela tivesse algum problema mental e segui minha vida. Porém, um dia, ela passou pela minha casa uma quantidade absurda de vezes, pelo menos 20 vezes em poucas horas, e todas as vezes olhava diretamente para minha janela. Foi aí que comecei a me sentir desconfortável. Após, sem querer, fazer contato visual com ela mais uma vez, desviei rapidamente o olhar para o computador, mas no canto dos meus olhos percebi que ela havia parado bem na frente da janela, olhando fixamente para mim e rindo descontroladamente com aquele sorriso assustador. Imediatamente fechei as cortinas e tentei ignorar a situação. Alguns minutos depois ouvi a campainha tocar. Quando abri a porta, lá estava ela. Eu estava sozinho em casa e comecei a sentir um arrepio forte. Naquela época, eu estava cuidando do cachorro de um amigo e o peguei no colo como uma forma tola de me sentir mais protegido. Cumprimentei-a com um oi, e ela respondeu com um olá, extremamente animado. Então ela disse que agora era a vez dela. Eu não fazia ideia do que ela queria dizer com aquilo, e apenas respondi, ok. Ela então começou a rir como se tivesse ouvido a melhor piada da vida dela. Entrei em pânico, fechei a porta rapidamente e a mandei embora. Quando meus pais chegaram em casa, contei tudo. Descobrimos que ela era uma antiga colega de escola da minha mãe. Minha mãe explicou que a mulher tinha problemas mentais e que eu não deveria me preocupar, pois ela supostamente era inofensiva. Apesar disso, ela continuava passando pela minha janela todos os dias. Mais uma vez expliquei aos meus pais o quanto aquilo me deixava desconfortável. Eles decidiram conversar com ela. Minha mãe foi perguntar diretamente por que ela fazia aquilo. A mulher respondeu que acreditava que havia uma conexão sobrenatural entre nós, que conseguíamos nos comunicar por telepatia e que éramos feitos um para o outro, completamente apaixonados. Foi nesse momento que meus pais começaram a se preocupar de verdade. As visitas continuaram diariamente. Fomos até a delegacia para ver o que podia ser feito. A resposta que recebemos foi de que, infelizmente, não havia muito que pudesse ser feito, devido a certas leis. Muitas vezes ela tocava a campainha, mas eu tive o bom senso de não atender. Com o tempo percebi que ela começou a agir de forma mais agressiva, principalmente com meus pais, quando pediam que ela se afastasse. Nunca vi meu pai tão desconfortável e protetor como nessa época. Um dia algo aconteceu que foi o suficiente para mim. Era uma sexta-feira à noite e eu estava sozinho em casa, assistindo televisão. De repente, ouvi barulhos estranhos vindo da rua. Quando olhei pela janela, vi a mulher lá fora dançando, gritando, cantando e fazendo todo tipo de comportamento estranho. Apaguei todas as luzes da casa e fingi não estar ali, mas ainda conseguia ouvi-la. Vários vizinhos ligaram para perguntar se eu estava bem, e eu disse que sim, mesmo estando apavorado. Meus pais ainda estavam a algumas horas de distância, e tudo o que pude fazer foi permanecer quieto, esperando que ela fosse embora.
Ela ficou ali fora por 1 ou 2 horas antes de finalmente ir embora. Na semana seguinte, eu e meus pais decidimos agir. Visitamos vários hospitais tentando relatar a situação, mas havia um problema. Ela não estava registrada como paciente em nenhum deles. A polícia também não pôde fazer muita coisa. Para resumir, isso continuou por todo o verão. No final, ela começou a espionar nossa casa enquanto brincava de algum tipo de jogo doentio com uma criança com quem começou a andar. Nesse ponto, ela já tinha medo de nós, porque sabia que havíamos procurado a polícia e os hospitais. Começou a gritar frases estranhas como "Olhem aquele relógio doméstico", e depois corria, voltando minutos depois para repetir tudo de novo. A polícia visitou nosso bairro várias vezes tentando encontrá-la, pois ela estava claramente fora de controle. Existem muitos outros detalhes sobre essa história, mas levaria tempo demais para contar tudo. Atualmente, eu não moro mais na casa dos meus pais e desde então não fui mais incomodado por ela, exceto uma vez quando tentou me adicionar em uma rede social. Eu a bloqueei instantaneamente. Esse foi o meu verão de 2012. Definitivamente, não foi o melhor verão da minha vida. No verão passado, reservei uma viagem para um município vizinho. O lugar parecia incrível. Um acampamento com 6 grandes tendas, localizado próximo a uma pequena vila muito charmosa. Coincidentemente, eu já havia passado de carro por essa vila antes, pois ela ficava perto de um castelo histórico que eu gostava de visitar de vez em quando. Pagamos pela reserva e fomos eu, meu marido e nossos 2 filhos. Era um dos últimos fins de semana do verão, e o clima estava maravilhoso. O acampamento ficava em uma colina, e os donos moravam no topo, em uma casa de fazenda. Chegamos em um domingo para passar 2 noites, já que na época trabalhávamos por turnos. No caminho vimos outras pessoas saindo do local, todas parecendo muito felizes. Os proprietários nos mostraram nossa tenda e comentaram que, naquele momento, seríamos os únicos no acampamento. Como era domingo, ficamos felizes, para ser sincera, porque com 2 crianças pequenas sabíamos que elas poderiam fazer barulho sem incomodar ninguém. A dona nos apresentou o espaço e explicou que a porta da tenda não trancava, o que era normal, pois nenhuma das tendas trancava. Achei tranquilo, afinal era praticamente como acampar em uma barraca. O local era cercado por uma pequena área arborizada e era absolutamente lindo. A proprietária comentou ainda que as crianças estariam seguras para brincar, já que havia cercas em todo o perímetro para os cães deles. A primeira noite foi divertida. Fizemos churrasco. As crianças brincaram bastante e foram dormir por volta das 8 da noite. Eu demorei a pegar no sono, como costumo demorar em lugares novos. A cobertura de celular era fraca, então ficamos lendo até adormecer. Na manhã seguinte, meu marido parecia um pouco estranho. Perguntei se estava tudo bem e ele respondeu que sim, então deixei para lá. Saímos para passear e nos divertimos bastante. O dia inteiro foi muito quente e no final da tarde voltamos para o acampamento. Estávamos lavando a louça depois do jantar, enquanto as crianças brincavam quando de repente senti como se uma sombra pairasse sobre o local. Tive a sensação de que alguém nos observava e de repente o ambiente ficou muito frio. Honestamente, parecia que algo ruim estava prestes a acontecer. Um pavor tomou conta de mim. Mesmo já tendo pago pelas 2 noites, puxei meu marido para o lado e disse que precisávamos ir embora imediatamente. Eu não sabia explicar, apenas sentia uma sensação horrível. Pedi que ele confiasse em mim. Normalmente ele tentaria me convencer a ficar, mas dessa vez não discutiu. Começou a juntar as crianças enquanto eu arrumava nossas coisas o mais rápido possível. Fomos até a casa da fazenda, onde os donos estavam sentados do lado de fora brincando com seus cachorros. Meu marido começou a carregar o carro enquanto eu, educadamente, pedi desculpas e expliquei que precisaríamos ir embora porque nosso filho mais novo não estava se sentindo bem. Eles lamentaram a situação e conversavam entre si quando, ao me virar para sair, o homem me perguntou se meu marido havia saído da tenda durante a madrugada, por volta das 3 ou 4 da manhã. Respondi que não, que ele esteve ao meu lado a noite inteira e que se ele tivesse saído eu teria acordado. O homem insistiu,
perguntando se eu tinha certeza. Reafirmei que sim e perguntei o motivo. Foi então que ele explicou que, durante a madrugada, as luzes de segurança acenderam e o cachorro começou a latir. Quando eles olharam pela janela, viram um homem vagando pelo local, que depois se virou e caminhou em direção às tendas. Eles pensaram que fosse meu marido. Na mesma hora, nos despedimos rapidamente e saímos de lá o mais rápido que conseguimos. Cerca de 400 metros adiante, meu marido virou para mim e disse: "Você estava certa." Ele ficou quieto pela manhã porque achou que eu ficaria brava. Contou que, durante a madrugada, pensou em levantar para usar o banheiro, mas antes de sair da cama, ouviu passos no deck do lado de fora. Não eram sons de patas, como de um animal. Eram passos de algo caminhando sobre duas pernas. Ele ficou deitado o mais quieto possível, torcendo para que as crianças não acordassem e para que aquilo fosse embora. Até hoje, essa lembrança ainda nos assusta. Agora, durante o solstício de verão, geralmente em meados de julho, eu e alguns dos meus bons amigos de infância sempre arranjávamos tempo para ir até a cabana de uma das minhas amigas no norte, no meio de uma floresta. A cabana estava localizada em um lago grande, e ao longo dos nossos anos de juventude, sempre íamos acompanhados pelo pai do meu amigo, o pai do Kevin, que era o dono da cabana. Às vezes, nossos pais também nos acompanhavam. Mas quando já éramos juniores no ensino médio, nos sentíamos maduros e velhos o suficiente para ir à cabana por conta própria, sem a presença de adultos. A cabana do meu amigo ficava em uma ilha grande e isolada, rodeada por muitas árvores. Havia outras cabanas na ilha, mas a mais próxima de nós ficava a pelo menos 1 quilômetro de distância. E essa era uma das únicas maneiras de alcançá-la, por um caminho de terra que contornava a ilha. Para chegar lá, era necessário estacionar em uma estrada de cascalho no lado oposto da ilha e pegar um barco para atravessar o lago até a cabana. Eu sempre fiquei com a sensação de que havia algo estranho à noite, durante as nossas estadias, especialmente por causa da configuração da cabana. Ela tinha 2 quartos, uma cozinha e uma sala de estar. Tudo bem simples e funcional. Cada quarto tinha uma janela sem cortina, o que facilitava a visão para a floresta e o lago. Eu sempre ficava com a impressão de que alguém estava nos observando, mas claro, nunca era verdade. Era apenas minha paranoia. Eu já havia estado nessa cabana várias vezes, e nada de estranho havia acontecido. À medida que ficava mais velho, começava a dormir com mais facilidade, sem as mesmas preocupações. Normalmente ficávamos lá por algumas semanas, ou por 4 ou 5 noites, mas foi na terceira noite da nossa viagem que as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos todos ao redor de uma fogueira, bebendo cerveja e jogando conversa fora. Saímos para o cais para admirar as estrelas e curtir o momento quando ouvimos um barulho vindo da água, como se fosse um peixe saltando para pegar um inseto. Ficamos curiosos e olhamos para o lago. Felizmente, a lua estava visível naquela noite, iluminando o lago, pois, sem ela, seria impossível enxergar alguma coisa, já que não havia luzes da cidade por quilômetros. Um dos meus amigos, o Ryan, apontou e disse: "O que diabos foi isso?" Quando olhamos mais de perto, vimos algo que parecia uma cabeça flutuando na água, olhando diretamente para nós. Era grande, do tamanho de um campo de futebol, e eu não conseguia ver seus detalhes com clareza. O que eu percebi é que parecia um rosto, com longos cabelos negros e pele muito pálida, mas sem características claras, como olhos, boca ou nariz. Era como uma bolha de pele pálida com cabelos negros. Fiquei completamente paralisado de medo, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Tentamos nos convencer de que era apenas um mergulhão, uma ave comum na região, que estaria flutuando na água. Mas quando olhamos novamente, percebemos que o objeto não estava se movendo. Estava apenas parado, imóvel na água. Voltamos para a fogueira, tentando afastar a sensação de desconforto. A cerveja ajudou a amenizar a tensão, mas quando fui ao banheiro mais tarde, percebi que o objeto estava ainda mais perto. Agora, parecia estar observando-me diretamente. Eu vi claramente o nariz e o rosto daquela coisa, pálido e assustador, e senti um calafrio tomar conta de mim. Corri de volta para dentro da cabana e avisei aos meus amigos,
que foram até o cais para ver o que eu estava falando. Quando chegaram lá, a cabeça estava desaparecida. Ficamos preocupados e tentamos racionalizar o que vimos, mas ninguém mais ousou ir até o cais. O que quer que fosse, estava incomum demais para ser apenas uma ave ou qualquer coisa natural. Decidimos dormir, mas eu não conseguia fechar os olhos. Ouvi passos no andar de baixo como se alguém estivesse andando ao redor da fogueira. Era como se alguém estivesse circulando, indeciso, e os passos faziam o som de botas batendo na madeira. Isso durou cerca de 3 minutos até que os passos subiram os degraus do cais e desapareceram. Pensei que poderia ser o vento ou minha mente pregando peças, mas a tensão era grande demais. Então, acordei meu amigo Tommy, e ele não tinha ouvido nada. Quando Ryan saiu do seu quarto, disse que estava preocupado e que todos deveríamos sair imediatamente. Ele explicou rapidamente que, ao se virar na cama, viu um rosto espiando pela janela do seu quarto. O rosto era branco e pálido, com cabelos longos e negros. Aquela visão o perturbou profundamente. Ao ouvir isso, todos nós rapidamente arrumamos nossas coisas e fomos embora, sem sequer limpar a cabana. Ao descer para o barco, encontramos pegadas na terra, como se alguém tivesse andado ao redor da cabana. Jogamos nossas coisas no barco, nos afastamos o mais rápido possível e partimos para o outro lado do lago. Durante o trajeto de volta, Ryan começou a chorar desesperado, dizendo que ainda não conseguia entender o que havia visto. Quando chegamos em casa, tentamos contar aos nossos pais o que havia acontecido, mas ninguém conseguia dormir. O pai de Kevin foi à cabana na semana seguinte, mas não encontrou nada de estranho, exceto por algumas pegadas humanas nuas na propriedade. Isso o deixou preocupado, mas ele nunca soube o que realmente aconteceu. Eu nunca mais voltei àquela cabana. Embora tivesse muitas lembranças boas de lá, o que aconteceu naquela noite me marcou profundamente. Ryan, especialmente, nunca mais conseguiu dormir direito e teve que procurar ajuda, chegando até a tomar remédios para conseguir descansar. Tommy e Kevin voltaram à cabana algum tempo depois, mas eu não consegui seguir. O que vimos naquela noite continua sendo um mistério, e até hoje, não consigo explicar o que aconteceu. Embora eu tenha sido testemunha de uma série de eventos envolvendo o indivíduo em questão, gostaria de observar que a maioria do comportamento perturbador e da perseguição foi direcionada ao meu colega de trabalho e amiga na época, Carolina. Ela e eu nos tornamos amigos íntimos durante o verão em questão e, embora tenhamos seguido caminhos separados, ainda mantemos contato de vez em quando. Eu até perguntei se poderia compartilhar a experiência que ela concordou, mas, por respeito a ela e para proteger ambos, deixarei de fora alguns detalhes mais diretos, pois testemunhei o comportamento em primeira mão em várias ocasiões. Compreendo sua hesitação e o terror que ela sentiu. Isso será bastante aprofundado, pois não foram poucos os encontros durante aquele verão, que aconteceu há alguns anos, quando eu morava em uma cidade universitária de porte médio e trabalhava em uma mercearia local. A loja era pequena, mas estava na comunidade há muitos anos, o que fazia com que houvesse muitos frequentadores com alguma história importante com a área. A cidade ficava um pouco afastada da cidade maior, e havia uma linha de ônibus que conectava diretamente as duas, passando bem perto de nossa loja. Como o transporte público nessa área era limitado, frequentemente havia moradores de rua que desciam na parada e iam até a loja em busca de comida e bebida, esperando no local. Trabalhei nessa loja por quase 1 ano e meio como caixa, e depois fui promovido a supervisor. Carolina trabalhava lá há vários anos antes de mim, mas tínhamos mais ou menos a mesma idade, e ela sempre foi muito atraente e vivaz. Era um prazer trabalhar com ela, que também era uma boa amiga, mas devido à sua personalidade, ela atraía muita atenção indesejada, especialmente nos turnos da noite. Ela sempre teve uma boa cabeça sobre os ombros e era especialista em lidar com as situações incômodas e com os caras estranhos. Mas esse cara era uma outra história. Tudo começou no final de junho, quando eu tinha acabado de começar a trabalhar. Eu costumava fazer os turnos de fechamento devido ao horário da faculdade. Durante uma reunião de alinhamento com a supervisora da manhã, Megan, fui informado para esconder os horários de intervalo. Nossa loja era pequena e, ainda assim,
muito movimentada devido à faculdade na comunidade local. Precisávamos equilibrar horários, pausas e tarefas, o que às vezes fazia tudo mudar rapidamente. Tínhamos uma prancheta com os horários dos funcionários e o cronograma de intervalos, além dos supervisores de tempo que estavam frequentemente nos registros, não apenas no escritório. Então, estávamos no centro de tudo, e foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Perguntei a Megan por que eu precisava esconder os horários, e ela me explicou que um homem estava por perto, e ela o pegou 2 vezes se inclinando sobre o caixa para olhar os horários. Nossa loja tinha um grande café na frente, e não era incomum as pessoas demorarem horas a fio por lá. Isso era especialmente verdadeiro para os moradores de rua, que não tinham para onde ir, e desde que não causassem problemas, nós não tínhamos motivos para expulsá-los. À medida que a noite avançava, comecei a notar um homem furtivo com cabelos grossos e oleosos, vagando pela loja. Ele andava de um lado para o outro pelos corredores, ia até o café sem nada e se sentava, olhando para os registros, depois se movia para as mesas externas e repetia o mesmo comportamento. Depois de umas 2 horas disso, me aproximei dele e perguntei se ele precisava de ajuda, esperando que ele dissesse que não e fosse embora. Fui pego de surpresa quando ele se aproximou demais de mim e perguntou se Carolina estava trabalhando naquele dia. De acordo com nossa política, e também por questão de segurança, não podemos divulgar horários. Normalmente, eu diria que ela estava disponível ou não, já que às vezes trabalhávamos diretamente com fornecedores e tínhamos reuniões. Esse cara claramente não era nenhum fornecedor, e eu já havia presenciado alguns outros tentando ficar na fila de Carolina para conversar com ela, ou, no pior dos casos, ficar observando enquanto ela trabalhava. Ela era muito boa em lidar com essas situações e, quando um tarado aparecia, eu sempre dava uma desculpa para ela se afastar e ir ao estoque. Eu estava tenso com aquele homem, então disse que não podia divulgar a informação. Ele parecia pronto para cuspir em mim, e também era uns 6 centímetros mais alto do que eu. Eu provavelmente conseguiria lidar com ele, caso a situação ficasse feia, então mencionei a Carolina mais tarde sobre isso. Embora ela não tenha dito nada diretamente, parecia que o assunto a deixou nervosa, e ela ficou quieta o resto da noite. Cerca de 2 semanas depois, estávamos fazendo um inventário noturno. Eu e 2 outros novatos estávamos lá, com outros funcionários de diferentes departamentos também fazendo inventário. Por volta de 1 da manhã, quando estávamos imersos na contagem, o telefone da loja começou a tocar incessantemente. Normalmente não atenderíamos, mas a gerência costumava responder e foi o que aconteceu. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente e outra pessoa atendeu. Eu não pensei muito nisso até que tocou uma 3ª vez e eu fui até o telefone. Respondi para informar que já tínhamos fechado e que a loja reabriria pela manhã. Foi quando ouvi uma respiração pesada do outro lado da linha. Quando eu disse alô, uma voz rouca e familiar perguntou se Carolina estava lá. Eu disse que já passava do expediente e que eu estava prestes a desligar quando ele gritou: "Me diga quando Carolina trabalha ou eu vou descer aí e cortar sua garganta." Esse grito me deu um calafrio, e eu imediatamente desliguei. Passei a informação para a gerência, que chamou a polícia, como já tínhamos feito antes quando pessoas sem teto bêbadas roubavam ou ficavam violentas. O apoio policial local foi rápido em nos ajudar, e eles logo realizaram algumas patrulhas na área. Cerca de 1h30 depois, quando estávamos finalizando o inventário, o cara apareceu na porta, batendo e gritando palavrões, exigindo que o deixássemos entrar. Havia mais uns 5 homens corpulentos com ele, e eles o estavam acompanhando. Eu rapidamente liguei para a segurança e fui informado de que iriam realizar outra varredura na área. Fizemos uma ronda rápida e, após algumas tentativas de cobrar os homens, Caroline foi notificada de que eu poderia ter tido problemas com alguns dos gerentes da loja. Eles, no entanto, nos mantiveram seguros. Carolina, então, solicitou apenas turnos diurnos, o que tentamos acomodar o melhor que pudemos, mas a gestão da equipe nem sempre colaborava. Nossa gerente de equipe tinha a tendência de ser difícil de lidar, e às vezes escalava pessoas para os turnos quando elas pediam para não trabalhar. Frequentemente, ela me emparelhava com Carolina, pois éramos os trabalhadores mais rápidos,
e conseguíamos fechar mais cedo, economizando tempo para todos. Houve alguns outros incidentes menores, eu acho, com ele se aproximando, mas ele foi rapidamente expulso pela gerência do local. Certa vez, algum idiota da nossa equipe atendeu o telefone e deu a esse cara toda a agenda de Caroline para a semana, em que nos disseram para não contar à equipe sobre a situação, pois ele não tinha permissão para entrar, e isso era privado. Mas Caroline acabou contando a todos para desespero do nosso gerente. Não entendo por que ela ficou tão irritada. Caroline estava tentando que as pessoas entendessem a gravidade da situação, mas quando isso aconteceu, ele estava lá todos os dias. Eu acabei trocando alguns turnos com ela como caixa, já que não era mais supervisora, para dar-lhe um pouco de paz depois de meses sendo realmente assediada por aquele cara, que ficava se escondendo e esperando ela sair do trabalho. Nós todos ajudamos, andando até o carro dela, dirigindo até sua casa ou ficando com ela até o namorado dela poder pegá-la. Eventualmente, isso simplesmente parou de acontecer de repente. Caroline não queria falar sobre o assunto e eu não a pressionei, pois mesmo sendo colegas próximos, isso não era da minha conta. No final de agosto, estávamos fechando juntos e a noite estava bem calma. Ela se ofereceu para cuidar de algumas tarefas, enquanto eu contava o dinheiro e fechava os caixas. Um processo difícil e meio tenso, pois eu tinha que manter a gaveta de dinheiro à vista. A segurança da loja era péssima nesse sentido. Graças a Deus nunca fomos roubados enquanto eu estava lá. Um dos caixas experientes ficou no registro para ajudar qualquer cliente, enquanto Caroline limpava a área do café e fazia as outras tarefas de fechamento que eu nunca soube como fazer. Não sei o que me fez fazer o que fiz, mas estou parcialmente feliz por ter feito isso, apesar de estar parcialmente apavorado. Ela estava pegando o lixo da área da frente e se preparando para levar para os fundos, enquanto eu estava com a gaveta de dinheiro aberta. Eu tinha a sensação de que algo não estava certo. Eu pedi para ela parar e que eu levaria o lixo para fora. Ela me olhou de maneira estranha, como se estivesse me dizendo que ela não conseguia fazer isso fisicamente, o que obviamente não era verdade. Eu apenas sentia um desconforto. Ela não reclamou de levar o lixo para as lixeiras do fundo, que eram bem nojentas. Eu fechei a gaveta de dinheiro, trancando-a, e fui levar o lixo enquanto Caroline terminava de limpar e Jessie ficava no caixa. O beco onde estava a lixeira era horrível, cheirava muito mal, e apesar de nossos melhores esforços, sempre estava cheio de lixo. O local compartilhava o beco com outras empresas, e com uma onda constante de sem-teto e pessoas em situação de rua. Então tivemos muitos mergulhadores de lixeira. Quando desci a rampa de carregamento, ouvi um barulho vindo da lixeira de reciclagem, mas pensei que fosse apenas um rato ou algo assim, já que o beco terminava perto de uma grande vala e ravina, com um pequeno riacho. Enquanto estava lá, jogando o lixo fora, uma figura apareceu no beco bloqueando a luz amarela da lâmpada de sódio. Olhei para cima assustado e vi aquele homem, usando um moletom muito grande, apesar do clima quente. Ele tinha as mãos enfiadas nos bolsos da frente e sua cabeça estava inclinada, de forma que ele não me olhava diretamente, mas eu soube instantaneamente quem era. Nunca vou esquecer aquele olhar, cheio de fome e malícia, como se a obsessão dele por Caroline tivesse consumido toda a humanidade dele. Já fazia semanas que não tínhamos problemas com ele e todos achávamos que ele tinha desaparecido, baseado no que Caroline havia insinuado. Esse cara se aproximou e perguntou se poderia acender um cigarro. Mas como eu não fumo e estava claramente ocupado, com as mãos cheias de sacos de lixo, eu disse a ele que sabia que ele não era bem-vindo ali e que tinha que sair. A essa altura, eu estava prestes a chamar a polícia novamente. O movimento dele foi tão rápido que mal tive tempo de reagir. Ele avançou para mim, empurrando-me contra a parede. Suas palavras foram guturais, quase como se estivesse chorando de raiva. Você está dormindo com a Caroline? Ela é minha. Mantenha suas mãos longe da minha mulher. Eu gritei de medo e raiva, e o gerente da loja, que estava nos fundos, ouviu e correu para fora. O cara fugiu, correndo como um louco, desceu a ravina e entrou no riacho, onde achamos que ele se escondeu, correndo pelo grande cano até um pequeno parque. Eu estava tão apavorado que quase tive um ataque de pânico. O gerente chamou a polícia e informou Caroline sobre o que havia acontecido.
e ela desabou chorando incontrolavelmente. Eu liguei para o namorado dela, pedindo para que ele fosse buscá-la. Ele veio e a levou para casa, e ela não precisou mais voltar ao trabalho naquela noite. O gerente da loja saiu e deu uma olhada, mas não conseguiu pensar em nada. A liderança da loja conversou com Caroline alguns dias depois, mas ela não queria falar muito sobre o incidente. Todos nós sentíamos que algo estava errado. Eu tentei registrar uma denúncia, mas meu chefe, o gerente de equipe, me disse para não fazer outra denúncia e definitivamente não pressionar por acusações, porque isso poderia acabar nos prejudicando legalmente. O que quer que ela tenha querido dizer com isso? Caroline desistiu logo depois e não a culpo. Nenhum de nós o fez, apesar dos meus melhores esforços e da ajuda de alguns outros gerentes. Ela não se sentia segura no trabalho, e não havia nada que pudéssemos fazer. Não a vi por mais 7 meses, pois ela desapareceu da face da terra e, online, não havia mais sinais dela. Eu sei que isso está ficando longo, mas tem uma última coisa que realmente me marcou. Durante um dia de folga, enquanto estava fazendo alguns recados pela cidade, encontrei o namorado dela enquanto fazia compras. Perguntei como as coisas estavam indo, já que tínhamos nos tornado bons amigos depois de várias vezes em que ele veio buscar Caroline. Ele me disse que as coisas estavam melhorando, que Caroline estava voltando a se sentir segura. Eu não queria perguntar, mas ele me contou o que aconteceu. Aparentemente, o cara era um velho amigo de um amigo de Caroline, que a conheceu em uma festa. Eles se conectaram no Facebook e ele começou a enviar mensagens e a querer conversar mais. Ela, que estava namorando alguém, tentou manter a amizade, mas ele foi ficando mais agressivo, querendo sair com ela. Ela fez o possível para bloquear as mensagens e impedir que ele a incomodasse, mas não conseguiu. Ele continuou enviando flores e ligando de números desconhecidos. E um dia postou no Facebook, marcando o nome dele nas fotos de qualquer cara, incluindo o namorado dela. Ele escrevia coisas do tipo: "Ela e eu devemos ser, e me dê forças para matá-lo", se referindo às fotos em que ela beijava ele, e coisas ainda mais perturbadoras. Ela acabou bloqueando-o, e a amiga a convenceu a não pedir uma ordem de restrição, mas ela acabou pegando uma depois que ele me atacou no beco. Depois daquela noite, nunca mais vimos aquele cara. Eu me mudei da área alguns meses depois que Caroline também se foi, em parte por estar tão enojada com a atitude da minha gerente de equipe e seu desprezo diante dos eventos, e também por já ter me cansado da situação. Eu visitava aquela loja de vez em quando para ver velhos amigos e espero nunca mais ver aquele cara nojento. Essa experiência ainda me dá arrepios até hoje. Na verdade, tenho outros encontros de acampamento que posso compartilhar se alguém estiver interessado. O local onde eu estava era muito interessante. Há alguns anos trabalhei em um acampamento de verão, como muitos de vocês devem saber, em um estado bem conservador e predominantemente cristão. Lá existiam pequenas comunidades judaicas e alguns acampamentos de verão. Eu diria que este acampamento era mais cultural do que religioso. Não havia requisitos religiosos, nem uma religião específica como foco. Era um lugar onde crianças que muitas vezes eram minoria podiam ir para um acampamento que as permitia conhecer outras crianças semelhantes. Os funcionários vinham de vários lugares. Tivemos muitos australianos, muitos britânicos e pessoas de diversas regiões do país. Todas as noites, por volta das 10 horas, a maioria dos funcionários podia sair para a cidade por algumas horas. O suficiente ficava para vigiar as cabines. Nessa noite em particular, um grupo de cerca de 5 funcionários decidiu ir a um bar local para tomar algumas cervejas. Tinha sido um dia quente e uma noite úmida, então decidimos sentar no pátio. Para dar um pouco de contexto, na cidade fomos extremamente bem recebidos pela comunidade, apesar das diferenças que trazíamos. Durante o verão, contribuíamos muito para a economia local, comprando suprimentos no mercado e muitas vezes levando os campistas para passeios ou para jantar depois de uma longa caminhada na trilha. Era o solstício de verão, então sempre íamos aos bares da região. Frequentemente, já naquela época, nós 5 nos sentávamos em uma mesa, bebendo e discutindo os eventos do dia como colegas de trabalho normalmente fazem depois do expediente.
Cerca de 30 minutos depois, um homem branco, com cerca de 20 e poucos anos, veio até a nossa mesa. Lembro-me claramente de uma cicatriz irregular em sua bochecha, mas não pensei muito nisso. Ele se apresentou e nos disse que estava organizando uma festa naquela noite em sua casa, aberta para qualquer um: negros, brancos, gays, heterossexuais. Achei muito estranho que ele começasse sua fala dessa forma, mas todos nós já estávamos um pouco soltos com as cervejas. Ele continuou conversando, mas nada parecia fora do comum. Acho que dissemos a ele que estávamos trabalhando em um acampamento na região e que não poderíamos ficar fora por muito tempo, então provavelmente iríamos embora logo. Uma hora depois, nosso grupo saiu para o estacionamento para entrar no carro. Quando nos aproximamos do veículo, vimos o mesmo homem saindo das sombras, desta vez acompanhado de um amigo com a cabeça raspada. A expressão dele era extremamente hostil, e seus olhos haviam mudado. Ele fechou o punho e tirou a camisa, revelando uma tatuagem SS mal feita. Meu estômago afundou. Um dos caras maiores do nosso grupo, o Daniel, reagiu imediatamente, puxando uma faca do bolso. No acampamento de verão, nós, funcionários, carregávamos facas o tempo todo, pois passávamos muito tempo construindo fogueiras, entre outras atividades. Era o que eles queriam. O homem original começou a gritar alguns comentários antissemitas e nos disse que ia nos bater. Daniel começou a avançar em direção aos dois caras, mas o puxamos para trás. Ele nos disse que os amigos dele estavam a caminho, e com certeza mais alguns caras começaram a caminhar em direção ao estacionamento. Tudo ficou meio embaçado ali, mas lembro-me de correr para um dos carros puxando Daniel comigo. Parecia que estávamos cercados. Embora provavelmente houvesse apenas 7 ou 8 deles, pedras foram jogadas no carro e nós aceleramos. Meu coração estava batendo a 1000. Nunca voltamos para aquele bar. Por outro lado, quando contamos a história para o bar concorrente da cidade, o barman alinhou 6 doses, nos aplaudiu e disse que éramos sempre bem-vindos ali. Naquela cidade não tivemos mais problemas. Essa experiência aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Não contei a ninguém sobre o evento desde então, nem mesmo para minha outra metade. Tenho 20 anos agora e estou prestes a concluir meus 2 primeiros diplomas, em psicologia e antropologia. Recentemente, por motivos desconhecidos, as memórias desse estranho acontecimento ressurgiram e continuam a me atormentar, tanto na minha consciência quanto no meu inconsciente, como aprendemos na psicologia. Falar sobre essa situação pode ajudar a lidar com traumas reprimidos, então aqui vai. Moro nas altas montanhas do deserto, logo abaixo da região serrana, a cerca de 30 minutos a oeste de uma cidade pequena. Minha cidade não é uma metrópole em expansão. Na época, nosso maior mercado era um grande armazém, um dos últimos ainda em atividade, devo acrescentar. Contávamos apenas com 4 semáforos na cidade, que ficava em uma subseção, a cerca de 20 quilômetros das lojas, bancos e restaurantes. A pequena comunidade era, em grande parte, habitada por aposentados, e no meio do verão, a temperatura variava entre os 90 e 100 e poucos graus. Minha rotina noturna consistia em caminhar com meu pastor australiano. Eu esperava até quase escurecer para evitar o calor. Pegava meu telefone, um canivete, alguns fones de ouvido e meu filhote, e partíamos para minha caminhada noturna. Minha comunidade também abrigava uma quantidade significativa de cavaleiros e criadores de gado. As trilhas que eu percorria eram designadas como trilhas de equitação e se estendiam por grandes pastagens. Numa dessas noites, decidi seguir a trilha do cavalo, que se estendia por aproximadamente 3 quilômetros entre piquetes de pastagem. Era uma trilha longa e estreita, que passava entre enormes quintais. Meu destino final era um parque comum, onde cavaleiros de todas as espécies podiam desfrutar de várias atividades com seus cavalos. Enquanto caminhava pelo terreno arenoso, já quase escuro, o céu estava adquirindo um tom mais profundo de azul. A cada olhar para cima, meu cachorro se tornava mais difícil de ver, e eu estimava que ainda levaria cerca de 15 minutos até chegar ao centro. Enviei uma mensagem para minha mãe. Estarei lá em cerca de 15 minutos. Você poderia me encontrar lá?
Estou muito cansado para voltar andando. Minha mãe respondeu, dizendo que sairia em 10 minutos. Nesse momento, eu estava na entrada, onde a trilha da floresta se conecta à trilha principal. Era um cruzamento de 3 vias, onde se podia seguir à esquerda para a trilha da Floresta Encantada ou seguir direto para o centro equestre. Antes de chegar ao cruzamento, percebi uma mudança no comportamento do meu cachorro. Ela ficou ansiosa e parecia preocupada, com os olhos fixos na floresta, parando de vez em quando. Eu joguei a hipótese de ser outro animal dentro da floresta, como um lince ou um javali, que não eram incomuns por ali. Dei-lhe um leve puxão na coleira, mas ela ainda estava completamente focada na floresta. Um pouco mais persistente, consegui fazer com que ela seguisse em frente, empurrando-a na direção onde minha mãe estaria esperando. Agora, estava quase totalmente escuro, e eu só podia contar com a luz da lua para me guiar. A visibilidade era mínima, então fui forçado a ligar a lanterna fraca do meu celular. Quando entrei no centro, algo me assustou imensamente. Vi uma pessoa muito alta, um homem de aproximadamente 2 metros na trilha da Floresta Encantada, de costas para mim. Ele estava parado, completamente imóvel, com a cabeça voltada para o céu e as mãos abertas, palmas para frente. Seus braços estavam ao lado do corpo. Ele era alto, magro, tinha cabelo escuro e estava vestindo o que parecia ser um uniforme azul ou algo semelhante, feito de um material muito fino. Estava descalço. O que mais me incomodou foi seu comportamento e o que ele estava fazendo. Sua postura era suficientemente assustadora, mas quando me aproximei dele lentamente, percebi que ele estava tremendo ou vibrando levemente, como se estivesse convulsionando, mas mantendo o equilíbrio perfeitamente. Assustado e sem saber o que fazer, perguntei em voz alta: "Olá, com licença, está tudo bem?" Quando fiz isso, ele parou de tremer completamente, mas não se virou ou moveu outro músculo. Permanecia na mesma posição estranha, sem se mover. Por um breve momento pensei que talvez estivesse imaginando aquilo, até que olhei para o meu cachorro, que também estava visivelmente preocupada com o estado do homem e começou a rosnar baixinho. Nesse momento, eu soube que não estava tudo em minha cabeça. Olhei novamente para o homem, que agora estava a uns 2 metros de distância de mim, quase bloqueando o caminho da trilha. Eu olhei apenas por uma fração de segundo para o meu cachorro, e quando voltei o olhar, ele se movia sem fazer qualquer barulho, ainda com as mãos abertas e a cabeça voltada para o céu. Eu não estava disposto a esperar para descobrir o que ele estava fazendo ou quais eram suas intenções. Então comecei a caminhar devagar, tentando ser o mais silencioso possível, até que achei que estava a uma distância segura o suficiente para começar a correr o mais rápido que pude. Quando cheguei à primeira arena do centro equestre, olhei para trás completamente sem fôlego e vi o homem parado na beira da trilha, fora da floresta, ainda de frente para mim. Estava longe o suficiente para não ver seu rosto, e sinceramente não queria. O que consegui distinguir era apenas sua silhueta, iluminada pela luz da lua, espreitando por entre as árvores e a trilha da floresta. Continuei correndo, sem intenção de parar até encontrar alguém. Foi quando encontrei minha vizinha irritante Maria, que notou minha angústia, mas devido à sua opinião já negativa sobre mim, eu disse a ela que estava apenas fazendo uma corrida de resistência e que estava sem fôlego e muito cansado. Queria evitar fofocas de cidade pequena. Minha mãe chegou no momento certo. Durante a volta para casa, desabei em um estado de paranoia, angústia e pânico com o que acabara de testemunhar. Minha mãe não sabia exatamente o que fazer, então sugeriu que eu registrasse um boletim de ocorrência. Cerca de 1 hora depois, um policial apareceu para tomar meu depoimento. No dia seguinte, o mesmo policial afirmou ter ido verificar a área, mas não encontrou ninguém, apenas algumas pegadas descalças. Não havia nada de incriminador ou suspeito em alguém estar dando uma volta descalço. Ele fez uma piada sobre isso e me acusou de estar sob a influência de algo, mas posso garantir que estava completamente sóbrio. Nada mais saiu disso. Participei de sessões semanais de terapia por quase 2 anos após o evento e nunca mais fiz caminhada sozinha. Tive terrores noturnos sobre o homem e ainda tenho, mas até hoje não sei o que fazer com isso.
Não sei se alguma vez vou entender o que aconteceu. Essa experiência aconteceu quando eu tinha 16 anos, durante o meu último verão no acampamento de verão. Eu estava lá por apenas um mês, mas aquele mês pareceu o mais longo da minha vida. Minha cabana estava cheia de meninas que eu conhecia de verões anteriores, e uma delas, chamada Maria, era nova por lá. Ela era meio excêntrica, e depois de alguns dias, ficou claro que ela se isolou e teve dificuldades para se enturmar. Então tentei incluí-la nas nossas atividades normais, já que o resto dos meus amigos não dava muita atenção para ela. Depois de uns dias, Maria começou a se apegar a mim, o que achei normal, já que eu era a única que a estava tratando como uma amiga. Onde quer que eu fosse, ela estava lá, sempre um passo atrás de mim, ao meu lado, em minha periferia. Como parte das regras do acampamento, éramos obrigados a levar amigos ao banheiro, e sempre que eu mencionava casualmente que estava indo, ela se oferecia para me acompanhar. No começo, achei que não havia nada de estranho, mas logo comecei a perceber hábitos estranhos da parte dela. Sempre que caminhávamos para uma atividade, ela andava ao meu lado, e se notasse que nosso ritmo estava fora de sintonia, como se minha perna direita estivesse à frente da perna esquerda dela, ela imediatamente ajustava os passos para que andássemos juntos. Achei que poderia estar exagerando, até que vários dos meus amigos começaram a perceber coisas semelhantes. Durante as refeições, que tínhamos em mesas separadas, Maria, mesmo sentando longe de mim, não parava de me observar. Eu ia até o buffet para pegar comida, e ao sentar, percebia que ela escolhia exatamente os mesmos alimentos que eu, ainda me observando. Isso acontecia em todas as atividades, desde as de arte até as esportivas. Eu não estava realmente assustada, apenas estranhando os hábitos dela. Mas em uma terça-feira isso se tornou mais relevante. Eu estava começando a montar um cavalo que me designaram para a aula de equitação. Esse cavalo estava meio selvagem e me derrubou, me forçando a ficar na enfermaria durante o resto daquela semana. Na semana seguinte, fiquei surpresa ao ver Maria pedindo o mesmo cavalo que me derrubou, e eu fiquei perplexa. No dia da aula, vi enquanto ela também caía do cavalo e foi forçada a ficar na enfermaria comigo por 1 hora. Eu já estava ficando bastante irritada com ela, porque não importa o que eu estivesse fazendo, ela sempre estava lá. Tivemos que trocar de beliche no meio de uma sessão, e fiquei genuinamente irritada quando ela pediu para ficar na mesma cabine que eu, e ainda escolheu a cama do lado da minha. Ambos escolhemos os beliches superiores, que ficavam alinhados na mesma parede, de modo que meus pés ficavam perto da cabeça dela. Comecei a notar coisas ainda mais estranhas. Eu estava escrevendo uma carta para casa um dia e tive a sensação de estar sendo observada. Quando olhei para o lado, vi Maria sentada, olhando para mim com um sorriso estranho, quase demoníaco. Meu estômago virou. Alguns dias depois desse encontro, acordei no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Estava tudo escuro, mas eu peguei uma lanterna e fui até o banheiro, já que estava acordada. Ao virar para olhar com a luz, vi Maria ao lado da minha cama, com a cabeça no meu nível, me observando enquanto eu dormia, de pé, no meio da cabine. Eu fiquei sem palavras, e só consegui pensar que talvez ela precisasse de alguém para acompanhá-la até o banheiro. Então, saí em direção ao banheiro, e ela me seguiu. Mas as coisas estranhas não pararam por aí. Quando finalmente seus pais vieram buscá-la, eu me recusei a olhá-la ou a dizer adeus. Eu nunca estive tão feliz em deixar um lugar na minha vida. Eu realmente não sei o que se passava com Maria, mas posso dizer com certeza que eu me sentia em perigo sempre que estava perto dela. Eu nunca vou entender por que ela parecia tão obcecada por mim. Antes de contar minha história, deixe-me ambientar a cena. Era o verão de 1996 e eu tinha 15 anos. Cresci em um bairro tranquilo ao lado do meu pai. Eu era uma adolescente muito comportada, me saía bem nos estudos, não fumava, não bebia e nem gostava de festas. Eu também nunca tinha namorado, mas gostava de um colega da escola. Achava que ele também tinha interesse em mim, mas nós dois éramos muito tímidos. Essa história aconteceu no final de agosto.
quando as noites começavam a ficar mais escuras e os dias mais curtos. Aquele foi um verão muito quente. Todas as garotas populares usavam blusas brancas justas para mostrar a barriga lisa. Um dia resolvi comprar uma também, para tentar me sentir como uma adolescente normal. Comprei também aqueles sapatos de plataforma que estavam na moda e causavam muitos tornozelos torcidos naquela época. Depois fiquei me perguntando se mudar meu estilo foi o que iniciou tudo. De repente comecei a encontrar bilhetes deixados na cesta da minha bicicleta. Eram mensagens como: "Gosto do seu estilo" e "Está se tornando uma moça linda diante dos meus olhos". Não contei para ninguém, mas suspeitei de alguns colegas da escola. 2 deles moravam perto de mim e pensei que estavam apenas brincando comigo. Para mostrar que não me importava, continuei usando minhas novas roupas. Uma manhã percebi que as flores do nosso jardim estavam pisoteadas. Comentei com meu pai e ele ficou preocupado, achando que poderia ser alguém observando a casa para algum plano ruim. Ele me pediu para sempre ligar o alarme quando estivesse sozinha. Meu pai era dono de uma pequena empresa e, para comemorar 10 anos de sucesso, decidiu levar seus funcionários para um fim de semana em um sítio no interior. Como eu já estava acostumada a ficar sozinha em casa quando ele viajava a trabalho, ele não ficou muito preocupado. Algumas casas da rua eram de conhecidos que, de vez em quando, vinham me visitar se eu ficasse sozinha por muito tempo. Foi em um sábado que tudo aconteceu. Eu voltava para casa tarde da noite de bicicleta, depois de assistir a um filme na casa de uma amiga. Quando entrei, senti um vento estranho. Achei que tinha esquecido alguma janela aberta, então notei que o alarme estava desligado. Fiquei confusa, mas tentei me acalmar. Caminhei até a sala e, para minha surpresa, encontrei o Sr. Marcelo, um vizinho que morava algumas casas abaixo. "Oi, assustei você?" ele perguntou sorrindo. "Vim só ver se estava tudo bem." Achei estranho, pois já passava da 1 da manhã e ele cheirava a álcool. Disse que estava tudo bem e que eu já ia dormir. Mas algo naquela situação me deixou profundamente desconfortável. Mesmo com o calor, senti um frio por dentro. Era como se eu estivesse diante de uma pessoa que eu não conhecia, mesmo sendo alguém que eu via desde a infância. Ele insistiu para que eu aceitasse um pouco de vinho, mas recusei, dizendo que não bebia. Ele riu, dizendo que eu já era quase uma adulta e podia fazer o que quisesse. Falou sobre como eu tinha mudado de estilo e como estava bonita. Tentei manter a calma e me encaminhei para a porta, mas ele segurou meu braço. "Não seja assim, ninguém gosta de quem faz charme", ele disse rindo. Senti que precisava encontrar uma maneira de escapar. Como se instintivamente comecei a agir de forma calma, fingindo estar tranquila, dizendo que eu também queria brincar. Isso o deixou mais relaxado. Enquanto ele se distraía, sugeri que trancasse a porta da frente e ligasse o alarme, para ficarmos mais seguros. Quando ele se afastou, corri para o quarto do meu pai e tranquei a porta por dentro. Infelizmente, o quarto não tinha janelas para o telhado, mas ali havia um telefone. Com as mãos trêmulas, liguei para o número do trabalho do meu pai, o único que eu conseguia lembrar. Ele atendeu quase na mesma hora. Imediatamente ligou para a polícia e também pediu ajuda a nosso vizinho, o Sr. Roberto, que já havia servido no exército. Enquanto esperava, o Sr. Marcelo tentava forçar a porta com uma chave de fenda, gritando coisas assustadoras. O Sr. Roberto chegou antes da polícia e, como prometera tantas vezes, lidou com a situação com firmeza. Ouvi sons de luta do lado de fora, sem saber quem estava vencendo. Finalmente, o Sr. Roberto me chamou, perguntando se eu estava bem. Mesmo depois de tudo, fiquei no quarto até a chegada da polícia. Eu estava tão em choque que mal conseguia me mover. Foi difícil aceitar que uma pessoa que eu conhecia desde pequena tivesse se aproveitado de uma situação de vulnerabilidade. Por muito tempo, tive dificuldades de confiar nas pessoas. Tempos depois, encontrei a esposa do Sr. Marcelo. Ela me contou que havia pedido o divórcio e que sempre teve um pressentimento ruim sobre ele, motivo pelo qual nunca quis ter filhos com ele.